Estamos de volta aqui com a doutora Rita para tratar sobre o tema saúde ocular. Ela vai nos passar aqui várias orientações, né, de como a gente pode cuidar da nossa saúde ocular. O que é, né, essa saúde ocular, né? Quais são as principais doenças oculares e como elas podem afetar, né, a nossa visão? A saúde ocular, ela se refere a tudo relacionado aos olhos, né? Então, e aos olhos, tanto a parte interna do olho quanto a parte externa do olho, né? Então, pálpebras, cílios também entram dentro da saúde ocular e o globo ocular em si, né? Que aí a gente tem a córnea, tem a esclera, tem as camadas internas do olho, né? Então, tudo isso está relacionado à saúde ocular, né? Em termos de doença, as doenças mais comuns, né, nos olhos são as doenças refrativas, como a gente chama, que na verdade não são doenças, a gente prefere chamar de erros de refração, que são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, que alteram a qualidade da visão, né, e que normalmente são corrigidos através de lentes, né, corretoras, seja lente de contato, seja lente do óculos, e que também em alguns graus podem ser corrigidas através de cirurgias, as chamadas cirurgias refrativas, tá? Nós temos as infecções, que temos no globo, na parte mais externa, a gente tem a conjuntivite, né, que é a inflamação da conjuntiva, que é a pele que recobre o nosso olho, né? E nós temos as inflamações e as infecções que podem acometer todo o globo ocular, né? Então são menos frequentes, mas todas as camadas do olho podem ser acometidas por infecção. A mais comum é a conjuntivite, exatamente porque é a que está em contato com o meio externo. Sim. E que, né, assim, quem nunca teve uma conjuntivite, né? Existem, inclusive, períodos do ano, né, a sazonalidade, existe períodos do ano em que a gente fica mais propenso a ter conjuntivite. Fora isso, existem algumas doenças que merecem uma atenção mais especial, como o glaucoma, que também é motivo de campanha do Ministério da Saúde. E o glaucoma, a grande importância de se falar de glaucoma é que também é uma doença que pode cursar de uma maneira assintomática ou pouco sintomática, e que quando a pessoa descobre, às vezes ela já tem um comprometimento irreversível da visão. Ela já tem uma visão subnormal e é uma doença que pode, em alguns casos, evoluir para cegueira. Tá? Então, é muito importante que as pessoas conheçam, saibam que pode acontecer, né? Que o glaucoma é uma doença que pode acontecer no olho. Ela é em decorrência do aumento da pressão intraocular, né? E que pode levar ao sofrimento das fibras nervosas, do nervo, né? Óptico, e que pode levar à cegueira, tá? Fora isso, tem as doenças relacionadas à pálpebra, né? Assim, o famoso terçol, né? A inflamação dos cílios, né? Às vezes, uso em mulheres, principalmente, uso de maquiagem, que não faz uma limpeza adequada, uma remoção adequada, às vezes causa uma inflamação, dá uma bolinha ali, faz uma infecção, e a pessoa precisa, né? Tem os problemas das glândulas também, né? As glândulas lacrimais, que às vezes também inflamam, principalmente por depósito também da gordurinha que a gente mesmo produz, né? Às vezes restos de maquiagem. E existe também, algumas pessoas têm problemas com a glândula lacrimal, existem algumas doenças que causam isso e causam um ressecamento dos olhos, né? Então, acho que, assim, também daria pra gente passar uma tarde inteira falando de saúde ocular, mas em linhas gerais seria mais ou menos isso. E, assim, quais seria, a senhora já falou principalmente sobre o terçol aí e sobre não sei nem se eu poderia falar assim, mas esse entupimento ali da glândula lacrimal, né? Eu nem sabia que a gente tinha esse canalzinho tão interligado com tudo. Eu fiquei sabendo disso agora há pouco tempo, que uma pessoa bem próxima realmente teve, né, esse problema, entupiu e precisou fazer uma cirurgia. Às vezes
às vezes tem que botar até um estentezinho, botar uma molinha lá dentro que é para manter aberto. Porque a pessoa começou a lacrimejar o tempo todo, então toda hora você olhava a pessoa lacrimejando e falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí, às vezes você começa até a pensar, será que é uma alergia? Né? A pessoa às vezes confunde e precisou realmente fazer essa cirurgia. A senhora estava falando sobre os cuidados, principalmente no caso das mulheres, a gente acaba usando maquiagem, né? Então tem que ter realmente assim um cuidado, uma higiene, né, bem feita ali, né? Não só dos olhos, mas, né, de todo o rosto. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, né? Essa questão de cuidados básicos, né, que devemos tomar com a saúde dos nossos olhos no dia a dia, né? Então, assim, não só em relação a essa questão de fazer a higienização, limpar bem a pele, mas quais são os outros cuidados também que a gente pode adotar? Caímos lá na questão da higiene, né, sempre, tá? Então, ter cuidado, manter a região, né, tem gente que acha que não deve lavar, que não deve passar sabão e tal, e pelo contrário, o que a gente deve é ter cuidado de usar substâncias que sejam menos agressivas e que sejam adequadas para o uso nessa região do rosto. Né? A gente, inclusive, não recomenda que se use sabão que usa no corpo, no rosto. Geralmente, a gente indica que sejam usados sabões que sejam para o rosto, né? Mas que a pessoa faça a higiene pelo menos uma vez por dia. A questão das mãos, né? Muito cuidado para não passar a mão nos olhos, né? Eu tenho um amigo oftalmologista que ele diz que a única maneira certa de coçar o olho é com o cotovelo. Tenta coçar com o cotovelo, ninguém consegue, né? Então, não existe maneira certa de coçar o olho, né? Não se deve coçar os olhos, né? Que é uma coisa que as pessoas fazem com frequência. Algumas pessoas têm até o hábito frequente de coçar os olhos, né? E quando você coça o olho, tanto você diminui a quantidade de células na superfície do olho, quanto você pode levar germes para o olho, né? Então, não se deve coçar o olho, e se for imprescindível, você deve usar um papel, um lenço de papel, alguma coisa assim, né? Para não levar a mão direto ao olho, né? Sobretudo se a mão estiver suja, contaminada, se estiver pego em alguma coisa, né? Então, é uma chance grande de você, por exemplo, uma pessoa que esteja com conjuntivite, ela coçou o olho, passa a mão em alguma coisa, a outra pessoa vai lá, segura no mesmo lugar e passa a mão, ou aperta a mão dessa pessoa, passa no olho, pronto, já fez aí uma contaminação cruzada, né? Em relação à questão da lágrima, né? A lágrima, ela faz um filme que protege os nossos olhos, inclusive da poeira, das bactérias e tudo mais. Então, pessoas que têm uma tendência a ter ressecamento dos olhos devem umidificar os olhos com alguma frequência. Existem, inclusive, alguns colírios que não têm medicamento, eles só são um filme mesmo, né? Eles fazem esse filme, tá? Mas também não recomendo automedicação, recomendo que vá ao oftalmologista. E aí eu entro no principal cuidado que a gente deve ter. Tendo ou não tendo sintoma, consulta anual com oftalmologista, ela deve ser algo que esteja presente na vida de todo mundo, inclusive das crianças. Tá? Então, deve-se ir ao oftalmologista anualmente para fazer o exame básico. Né? O exame básico é a biomicroscopia, aquele que o médico olha o seu olho, a tonometria, que ele mede a pressão do olho, que vai dar indicativo de que aquela pessoa tenha um risco aumentado ou já tenha glaucoma, né? Já tem aumento da pressão. Então, assim, tendo ou não tendo sintoma, o ideal, os erros de refração, porque também uma coisa que é importante, sobretudo na criança, às vezes a criança tem um erro de refração e às vezes tem um olho mais do que o outro. E ninguém percebe, aquilo passa, sem ser percebido, e às vezes vai ocasionar o que chama de ambliopia, que é o nome que se dá quando um olho, o cérebro deixa de receber a informação daquele olho e a pessoa passa a ter cegueira funcional de um olho que não é cego, é cego do ponto de vista funcional, porque existe uma diferença tão grande de grau que o seu cérebro passa a privilegiar a informação que vem do olho bom, vamos chamar assim, do olho que não tem grau de refração ou que tem um grau menor. E aí, às vezes, quando a pessoa vai ver, ela só enxerga de um olho, tá? E isso não tem cura, tá? E qual é o grande prejuízo? Porque o que nos dá a visão, a sensação de profundidade é a visão binocular. Então, quando você um olho deixa de enxergar, você perde essa visão de profundidade.
né? Então, é muito importante, sobretudo nos pré-escolares e os escolares, os pais devem levar a criança ao oftalmologista e todo mundo deve fazer uma consulta anual com o oftalmologista para cuidar da saúde ocular e ver como que está e, se precisar de algum tratamento, fazer antes que se torne um problema mais sério. Maravilha. Eu queria saber sobre aqueles óculos, né, que tem um filtro de luz azul. Eu queria saber quais são os benefícios, né, do uso desse óculos. Importantíssimo, muito bom você falar sobre isso. Aqui no Brasil a gente tem uma alta incidência de raios solares, em alguns lugares mais, né? Aqui no Planalto Central é um desses lugares, né? E os raios solares, a exposição aos raios solares aumenta muito a predisposição para uma outra doença que eu até me esqueci de falar, que também é muito frequente, que é a catarata, né? Que é, inclusive, uma doença que provavelmente vai acometer todos nós se envelhecermos, né? Porque ela é fruto a opacificação do cristalino, que é a lente natural que nós temos no olho, e que, pelo uso, né, pelo tempo, ela vai se opacificando. Então, todos que envelhecerem tenderão a ter a catarata e provavelmente precisar da cirurgia de catarata, né? É algo que é muito frequente, né? Que eu tinha esquecido de falar. E a catarata, ela pode ser mais precoce em função de uso de alguns medicamentos e também em função da exposição frequente à luz solar. Então, o uso de óculos escuros é bastante importante, mas não é qualquer óculos. Tá? É preciso que as lentes sejam lentes. É preciso comprar em locais que você possa ter alguma garantia de que aqueles óculos de fato têm lentes que são lentes polarizadas, que são lentes que realmente protegem contra os raios UVA e UVB. Porque um óculos que não tem essa proteção, um óculos que seja só escuro, que a lente seja escura e que não tem essa proteção, pode até ser pior, porque causa na pessoa uma sensação de segurança para a pessoa se expor mais à luz solar, sendo que ela não está protegida. Tá? Então, acaba sendo pior do que se a pessoa estivesse sem óculos. Então, é importante usar óculos que tem de diversos preços, de diversos modelos e tal, né? A gente consegue achar óculos mais acessíveis, mas é importante que ele tenha lá o selinho de garantia de que realmente tenha essa proteção. É importante. E, teoricamente, assim, as lentes azuis, elas protegem mais da luz branca, da luz do computador. Então, também é bastante interessante esse tipo de lente. Informação relevante, né? Assim, a gente trabalha tanto tempo, né? Assim, às vezes a gente pensa, não estou em contato com a luz solar, mas está na frente da tela o dia inteiro, né? O tempo todo. O tempo inteiro. E, inclusive, isso aumenta... eu já li alguns artigos tratando sobre a questão da precocidade da catarata já em função dessa exposição contínua a telas. Né? Todos nós estamos cada vez mais expostos à tela e, infelizmente, cada vez mais cedo. Né? Cada vez as crianças são expostas à tela mais precocemente. Exatamente. E por muitas horas por dia. Então, isso tem um impacto significativo sobre a saúde ocular. Maravilha. Eu queria saber assim, agora sobre a questão dos exames, né, oftalmológicos. A senhora falou já sobre a importância de procurar, né, o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, fazer esse protocolo realmente assim, de prevenção, né? Então, eu queria saber quais são os exames, né, oftalmológicos mais recomendados para a detecção precoce, né, desses problemas oculares que a senhora trouxe aqui para a gente hoje. Então, assim, a consulta médica, né, com o oftalmologista é o básico, é o principal, e nessa consulta, o oftalmologista tem exames que fazem parte da consulta, né, já estão ali no protocolo da consulta. Então, ele vai te botar naquele aparelhinho que tem uma fenda de luz, que ele vai olhar ali a superfície do seu olho, ele vai botar aquele aparelhinho que encosta e sopra um ventinho, que é a tonometria, que mede a pressão do olho, ele vai fazer aquele das letrinhas, né, que bota o aparelho também para ver se você está enxergando bem à distância, depois perto, né, e tem também
o exame de fundo de olho, que é aquele em que pinga um colírio para dilatar a pupila, para ele ter acesso às camadas mais internas, ao fundo do olho, né? Porque, inclusive, algumas doenças que não são oculares, algumas doenças, por exemplo, doenças vasculares, doenças neurológicas, podem ser diagnosticadas precocemente pelo exame de fundo de olho. Olha, que tá? incrível. Então, por um exame de fundo de olho, o oftalmologista pode ter indícios de que a pessoa tenha predisposição ou que já tenha desenvolvido doenças que não vão afetar só os olhos. Tá? Então, esses exames são os básicos. Agora, fora isso, dependendo da faixa etária, dependendo dos fatores de risco, dependendo da história familiar dessa pessoa, ela vai precisar de alguns exames mais específicos. Campo visual, retinografia, né? O OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Então, existem outros exames no arsenal que são mais específicos para determinadas pessoas, de acordo com os seus fatores de risco, né, com a sua hereditariedade, com o seu histórico, com a faixa etária. Né? Então, mas esse protocolo básico, ele é feito em todo mundo, né, e ele já dá uma noção muito grande de como está a saúde ocular. E no nosso próximo programa vamos tratar de um outro tema super relevante, vamos falar sobre alergia também com a doutora Rita.